Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E o vídeo de hoje é sobre livros que você consegue ler em um dia. E antes de eu estar iniciando o assunto desse vídeo, não se esquece de dar like no vídeo, se inscrever aqui no canal e me seguir nas redes sociais que eu vou estar deixando aqui embaixo nas descrições. Eu também vou estar deixando o link de compra de todos os livros que eu vou estar citando nesse vídeo. Então, bora começar o vídeo! Iniciando o vídeo, vamos falar de A Revolução dos Bichos. Além de ser uma obra super importante na literatura e bem conhecida, ele é um livro super fluido também e que a gente consegue estar realizando a leitura dele em um dia. É claro que cada um tem o seu ritmo de leitura, né? Não querendo também impor um ritmo para cada, mas é possível realizar a leitura dele de forma rápida. Ele tem uma escrita bem fluida e que passa rapidinho, assim, você já termina o livro. Ele vai contar a história dos animais de uma fazenda que fizeram uma revolução e tomaram essa fazenda. E eles fizeram isso porque eles não estavam contentes com o dono da fazenda, né, que era um ser humano, e eles falaram que eles quiseram tomar conta de tudo. No início, a intenção era que todos os animais seriam iguais, né? Só que conforme vai passando a história, a gente vai vendo que não é bem isso que está acontecendo. Esse livro foi escrito numa época da ditadura stalinista e foi uma crítica à política da época, tanto que o George Orwell usou dos animais para não ficar tão na cara assim, só que ainda assim ficou bem na cara que era uma crítica política da época. Esse livro é atemporal. O próximo livro que eu vou estar indicando para vocês que conseguem ler em um dia é O Diário de Miriam. Ele é um livro que vai ser... Ele é bem fluido também de se fazer a leitura. Ele tem um pouco mais de páginas do que os outros que eu vou estar mostrando, só que ele tem 305 páginas, só que ele é contado em forma de diário, né? Então tem bastante espaçamento entre uma parte e outra, ó. Tem partes assim que tem só uma frasezinha, não vai a página inteira, e também a diagramação dela é bem boa e acaba sendo bem rapidinho de realizar a leitura. Ele vai contar a história da Miriam, né? Ela vive em Alepo, na Síria. Então mostra o antes da guerra na vida dela e durante a guerra, como tá a vida dela. Uma história bem comovente, né? Ver a guerra pelos olhos de uma criança e tudo o que ela passa, a infância dela perdida, fora que é uma leitura bem rapidinha de estar fazendo. O próximo livro é do Stephen King. Depois, eu indico esse livro para todo mundo que queira iniciar no mundo do Stephen King. Ele geralmente o Stephen escreve mais bastante calhamaço, os livros são bem grandes. É bem rápida a leitura dele para todo mundo, assim. E eu indico também para quem está iniciando nesse mundo da leitura e quer ler um livro do Stephen King, mas tem medo de ser muito de terror, esse é um livro bem tranquilo, assim, de realizar a leitura. Não tem elementos sobrenaturais, né, que é um livro que ele vai falar sobre o James. Ele vê pessoas mortas, só que ele não é um livro muito aterrorizante, né, ele é bem tranquilinho de fazer a leitura. Vou estar contando um pouquinho da história pra vocês, sem spoiler, né. O James, ele é uma criança que ele vê mortos, só que ele vê os mortos assim, tem como se tivesse uma data de validade, né? Tem um prazo para ele ver esses mortos. Ele vê até certos dias depois que morreu. Ele vê no dia, assim, se ele acabar encontrando, ele vê no dia que a pessoa morreu. E tem um prazo, assim, para poder tá vendo essas pessoas. Não fica para sempre ali naquele plano em que os seres humanos vivos ficam, né? Eles somem. Então, conforme vai passando os dias, é como se eles fossem ficando, assim, transparente e a voz também vai sumindo. Então, eles vão sumindo mesmo, assim, conforme o tempo. Então, eles acabam não existindo mais nesse plano. Então, ele consegue ver até esse certo ponto. Às vezes, ele nem sabe que é uma pessoa morta, porque morreu de
sei lá, causas naturais e não tem aparência nenhuma de morta, a não ser a roupa que ela morreu, ela sempre vai ficar com aquela roupa. Mas fora isso, parece uma pessoa normal. E quando tem algum tipo de acidente e que não foi uma morte natural, que aparenta, né, tem algumas sequelas, ou um pedaço do corpo faltando, ou a cabeça destruída. Então, fora nesse tipo de situação, o James ele acaba ficando um pouco chocado, né, com as imagens. Imagina uma criança vendo uma pessoa toda despedaçada, mas ele ainda assim vai sabendo lidar com a situação. Ele conversa com a mãe dele começa a acreditar naquilo, porque até então ela achava que era a imaginação dele, mas chega um ponto que ela passa a acreditar que ele realmente consegue ver mortos. E vai passando a história, vai surgir em alguns momentos que algumas pessoas vão querer se aproveitar desse dom que ele tem. E isso vai correndo na história. Mas não é uma história muito... Mas não é uma história assustadora, nem nada. Só tem os elementos sobrenaturais dele ver os mortos, mas não é assim, assustador. É bem tranquilo de realizar a leitura. E o próximo e último livro que eu vou estar indicando para vocês é O Meu Pé de Laranja Lima. Esse livro eu indico, assim, muito, 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 demais. Porque eu amei muito esse livro. Eu chorei horrores com ele. Eu achei, assim, que eu não ia gostar tanto do livro. Eu não esperava muita coisa. Por mais que eu já tinha ouvido falar um pouquinho sobre o livro, mas eu não sabia do que tanto se tratava. E esse livro vai contar a história do Zezé. Ele é uma criança de 5 a 6 anos. Ele é bem inteligente, assim. Ele aprendeu a ler sozinho. E os pais eles colocam ele na escola até antes do tempo, para um pouco também para ele se livrarem, né, um tempo dele, porque o Zezé é um menino muito peralta, ele faz bastante travessura, e só que os adultos, né, em volta dele não sabem, os adultos e até mesmo os irmãos deles pequenos, não sabem lidar muito com esse jeito do Zezé ser. O Zezé, ele vive numa família pobre, eles são muito pobres, o pai dele é desempregado, a mãe trabalha o dia todo fora, então quem acaba cuidando dele mesmo é os irmãos e a rua, né? Ele praticamente fica na rua o dia todo brincando e fazendo travessura. Só que é triste porque quando ele não tá fazendo as travessuras dele, que pra ele é só brincadeira, ele não acha que vai prejudicar alguém, ele tá conversando com o pezinho de laranja lima dele, que é o único momento que ele tem paz, assim, que ninguém vai bater nele por ele estar ali conversando com o pezinho de laranja lima. E é triste porque a gente vê a visão de uma criança que não vê maldade nas coisas que faz e acha que, pelos adultos falarem que ele não presta, que ele é uma pessoa ruim porque ele faz esse tipo de coisa, ele vai internalizando aquilo e achando também que ele realmente não presta e que ele só veio ao mundo para fazer coisas ruins, que muitas vezes ele pensa em que ele não deveria existir, porque ele só veio no mundo só pra deixar tudo ruim, né? Como se ele fosse tudo de ruim que existisse ali. E é muito comovente, muitas passagens do pensamento dele sobre a visão que ele mesmo vai tendo dele. E chega um ponto que ele tá tão triste que ele até pensa em acabar com a vida. E vai acontecendo algumas coisas na história, ele arruma um amigo de verdade pra estar conversando com ele, e acontece muita coisa com ele e esse amigo dele. É a única pessoa que ele consegue conversar, que conversa com ele, e ele começa que ensina muita coisa pra ele começa a ver o mundo de forma diferente, e ele chega na casa dele, é uma realidade diferente do que a pessoa com que ele conversa, que a família dele não entende, e essa pessoa que ele conversa, esse amigo, acaba compreendendo ele mais do que a família, né? Então ali ele vê um apoio, né? Então tem momentos muito tristes e tem momentos felizes, né? Que a gente fica feliz em ver o Zezé conversando.
é que mesmo nesses momentos felizes, a gente vê como o Zezé tá pensando sobre ele ainda, né? Eu indico muito que realize essa leitura. Então é isso, os livros que eu tinha para indicar para ler em um dia são esses. E se vocês têm mais algum livro para estar indicando que consegue fazer a leitura em um dia, ou que sejam bem rapidinhos de ler, comenta aqui embaixo. E também, se vocês já leram algum desses, comenta aqui o que vocês acharam. Então, tchauzinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!